guardou Maria toda em Deus, como o Senhor Deus fez com Israel, assim José ensinou Jesus a andar. Em ti, José... Muito bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Com toda alegria, hoje é dia 11 de março, é uma quarta-feira e é o segundo dia da novena dedicada ao glorioso São José. Como igreja, nós estamos nos preparando para que na próxima quinta-feira, dia 19 de março, celebremos a solenidade deste grande homem, a quem o Eterno Pai confiou o cuidado e a proteção da mais santa entre as famílias e depois a própria igreja, família de Cristo, foi colocada debaixo da proteção e da intercessão do glorioso São José. São os três amores que devem estar no nosso coração: o amor ao Senhor Jesus, o amor à sua mãe Maria Santíssima, mas também o amor ao glorioso São José, a quem a oração diz que foi dado o poder de tornar possíveis as coisas impossíveis. Santa Teresa de Ávila queria muito bem a São José, e quando foi suscitada por Deus lá no século XVI para um grande processo de reforma da vida religiosa carmelitana descalça na igreja, Santa Teresa de Jesus colocou todas as suas obras sob a proteção de São José e disse: nunca fui por ele desamparada. Por isso, no Conta Comigo de hoje, dia 11 de março, quero convidar você, nessa quarta-feira, que já é o dia da semana dedicado ao glorioso São José, a se colocar debaixo da proteção dele, a começar a novena, se você ainda não começou, dá tempo de começar hoje e terminar no próprio dia 19. Faça uma novena a São José e vamos juntos celebrar com alegria este presente que Deus nos deu, que é tê-lo como protetor, como intercessor em todas as necessidades. Mais uma madrugada quaresmal começando, dia de oração, dia de meditação, dia de nós estarmos na presença de Deus, lutando aí pela nossa conversão, neste grande retiro que a igreja nos concede anualmente. Já é a terceira semana de Quaresma, nós vamos avançando cada vez mais rumo à celebração da Semana Santa e da Páscoa do Senhor Jesus. O que hoje você quer trazer em oração e em prece? Mande para mim. Padre Vinícius está aqui com você na Rede Vida e mais uma madrugada abençoada. DDD 11 913 01 1967 é o nosso WhatsApp, ou também o 0800 545 5900 e também o nosso site juntos.redevida.com.br. A fidelidade de São José se dá em primeiro lugar por ser o homem da escuta, homem que ouve Deus falar para depois poder agir. E assim nós aprendemos também com o glorioso São José a estabelecer cada passo e decisão da nossa vida debaixo da luz que a palavra de Deus vem nos conduzir. E nós começamos o Conta Comigo de hoje da maneira certa. Prepare o coração, prepare a cabeça, prepare o ambiente para que juntos nós façamos agora a leitura, a escuta e a oração diante da palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia, pegue o seu material de anotação, se você quiser refletir isso depois durante o dia. E vamos agora fazer a nossa leitura orante, a meditação e a homilia do Evangelho de hoje, quarta-feira, dia 11 de março de 2026. Venha comigo. O Evangelho de hoje é Mateus 5, 17 a 19. Repito, Mateus 5, 17 a 19. Diferentemente de outros tempos litúrgicos, dizia isso aqui no Conta Comigo semana passada, o tempo da Quaresma não nos faz ler um único e mesmo evangelista com uma sequência de capítulos e versículos, mas cada missa tem como se fosse um tema. Se a Quaresma é enxergada como um grande retiro, cada dia tem uma pregação diferente que vai sedimentando no nosso coração o tema central desse tempo quaresmal, que é a conversão. E hoje a liturgia nos concede a graça de voltar ao Sermão da Montanha, o coração dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo no Evangelho. Hoje lemos Mateus 5, portanto ainda o comecinho do Sermão da Montanha, versículos de 17 a 19. Pegue a sua Bíblia. Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas completar.
Em verdade eu vos digo, antes que passem o céu e a terra, nem a mínima letra ou traço serão tirados da lei até que se cumpram todas as coisas. Portanto, quem abolir um só destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e os ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Com efeito, eu vos digo, se vossa justiça não superar a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Pois bem, qual é o coração dessa mensagem e destes versículos do Evangelho? O Senhor Jesus quer nos ensinar uma coisa em primeiro lugar. Regra pela regra, lei pela lei, as coisas feitas por obrigação não têm serventia alguma. Se a nossa religião é feita apenas de práticas exteriores, que levam-nos a querer cumprir uma tabela de obrigações com Deus, isso não tem serventia alguma porque não está mudando o nosso coração. Religião vem do latim religare, portanto é um caminho de restabelecimento da nossa união com o Senhor. Qual é o problema que Jesus está explicitando aqui? Se a vossa justiça não superar a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Deus deixou em Deuteronômio e Levítico 10 mandamentos. Como sinal de aliança entre ele e os homens para que a humanidade não voltasse à escravidão, especialmente o povo hebreu que saiu do Egito e foi libertado da escravidão do faraó pela mão de Deus, com braço forte e mão poderosa, quando eles chegaram no deserto, Deus estabeleceu uma aliança para que eles não voltassem à vida antiga de escravidão. O Senhor fez com eles um trato, os 10 mandamentos, escrito antes agora em tábuas de pedra e depois com o nosso Senhor Jesus Cristo, a lei, a aliança não será escrita em pedra, mas será escrita no nosso coração pelo Espírito Santo que é derramado em cada um de nós. Mas a lei do Senhor, dada no Antigo Testamento, era uma aliança para que o povo não vivesse à mercê dos seus pecados. A lei, quando ela é bem vivida, ela não é um peso. O que acontece? Dentro dos 10 mandamentos, ao desenvolvimento da interpretação dessa lei, acabou gerando mais de 600 outros preceitos, muito defendidos pelos fariseus, pelos escribas, pelos doutores da lei, de tal modo que a religião se tornou um fardo, a religião se tornou uma caçamba, a religião se tornou um peso. E os fariseus e os mestres da lei pensavam que já estavam salvos e justificados diante de Deus simplesmente pelo cumprimento de coisas. Primeira coisa que a gente aprende nesse evangelho: ter fé em Deus, praticar a religião não é somente praticar coisas, não é cumprir tabela, não é bater ponto. A nossa religião precisa, em primeiro lugar, mudar o nosso coração. Deus não quer de nós funcionários que obedecem por medo. Deus não é nosso patrão que fica sentado no céu controlando a nossa vida. Deus é nosso Pai, Deus é amor. E ao coração de Deus, a intimidade com Deus, só se pode chegar com amor e por amor. A santidade mora nos detalhes. Onde existe amor, a lei já está escrita no coração. Na missa da ceia do Senhor, que abre o Tríduo Pascal e que muitos conhecem como missa de lava-pés, na hora da apresentação das oferendas no ofertório, a igreja canta, porque o missal manda, um antiquíssimo hino que diz: Ubi caritas est vera, Deus ibi est. Onde existe amor e caridade, Deus aí está. Cumprir tabela, cumprir religião, só para ter documento para se aparecer para os outros, não agrada o coração de Deus. A verdadeira religião, a verdadeira fé, os verdadeiros preceitos que agradam o coração do Senhor, brotam do nosso coração convertido. E aí vem Jesus dizer: aquele que praticar e ensinar os mandamentos, esse será considerado grande no reino dos céus. Não é só ensinar, é preciso praticar. Os fariseus já pensavam que porque cumpriam os mandamentos dando esmola, dava por obrigação, rezando por obrigação e se julgando melhores do que os outros, e ainda fazendo penitências, jejuando, rezando, fazendo caridade para se aparecer, já estavam mais salvos e mais santos do que os demais. Cuidado para a gente também não pensar isso.
certidão de batismo, certidão de crisma, certidão de casamento, ir em Aparecida uma vez no ano, acender uma vela do seu tamanho, ou ainda, né, tem gente, meu Deus do céu, que não vai na missa, que não se confessa. Aí fica a quaresma inteira sem tomar Coca-Cola, sem beber chocolate, vai na sexta-feira santa para enterrar Jesus, depois passa com ele o ano inteiro com ele morto e volta no final do ano só no Natal. E pensa que está tudo bem, que está tudo certo, já cumpri minha tabela com Deus, já bati meu ponto, é isso que eu tenho que fazer, pronto e acabou. E o restante do ano, né? Não tem o mínimo amor a Deus, não reza, não vai à missa, não busca confissão, vive como um pagão batizado. Eu me recordo do último censo que saiu do IBGE. Hoje os católicos são praticamente 50% da população brasileira. E desses 50%, apenas 5% vão à missa dominical. E o resto são pagãos batizados. Quando passo o IBGE perguntando quem você é, qual é a sua fé? Sou católico não praticante. Eu até dizia isso na paróquia esses dias. Eu também sou um vegetariano não praticante. Coloca uma picanha na minha frente para ver se eu não como ela todinha. Né? Coloca um boi bem maturado, bonitinho, para ver se eu não vou me alimentar dele. Gente, ter religião para não praticar é a mesma coisa que viver feito um pagão batizado. E aí o que os fariseus e os mestres da lei faziam? Cumpriam tabela. Deus não quer que a gente cumpra a tabela, Deus não precisa disso. Um dos prefácios comuns do missal romano, que é aquele hino que o padre reza antes da oração eucarística, que abre a oração eucarística, o prefácio comum número 4 fala: ainda que nossos louvores não sejam necessários a Deus, Ele nos concede o dom de louvá-lo. Deus não precisa de nós, somos nós que precisamos dele. Ele tem sede de nos amar, ele tem sede também de ser amado. E assim, só amando a Deus, o ser humano se realizará plenamente. E aí no coração do tempo da quaresma, que é um tempo de conversão, de penitência, de práticas sinceras da caridade, vem a pergunta: nós estamos fazendo isso para quê? Para cumprir tabela? Para a gente se aparecer para os outros? Ou de fato a prática da nossa religião está nos mudando? Jesus vai dizer: eu não vim abolir o que eles estão ensinando, mas vim levar isso ao seu pleno cumprimento. Qual é o perfeito cumprimento da lei? É o amor. Amando plenamente a Deus, e a minha relação com Deus precisa ser feita pelo amor, vivida no amor, não pode ser um peso. A prática dos mandamentos não deve gerar em nós um peso, né? Não deve gerar em nós católicos carrancudos, católicos que têm a cara sempre amarrada. Eu sou assim porque eu sou da igreja. Pelo amor de Deus, quanto mais você pratica a sua religião, mais feliz você tem que ser. Como é que tem sido a nossa relação com Deus no coração dessa quaresma? Estamos cumprindo preceitos, passamos o ano inteiro longe do Senhor e nesse tempo de conversão voltamos para Ele, mas é apenas um teatro? Nós estamos deixando de verdade que a nossa religião nos mude? Nós estamos deixando que a nossa religião gere em nós pessoas convertidas? O caminho para chegar ao céu é uma via de mão dupla, o amor a Deus e o amor ao próximo. Quanto mais nós amamos a Deus, mais o amor a Deus nos faz desembocar na vida do nosso irmão, dos nossos irmãos, com um testemunho de caridade, de amor, sendo uma bênção na vida dos outros. Peçamos ao Senhor hoje, por intercessão de São José, que de fato a nossa justiça possa superar a dos escribas e dos fariseus, para que nós possamos entrar no reino dos céus. Superar a justiça deles significa fazer as coisas para Deus e praticar a nossa religião, não apenas cumprindo tabela, não apenas batendo ponto, como se nós fôssemos funcionários do sagrado e robôs do altar. Deus quer discípulos e filhos, Deus não quer funcionários. Não tenhamos a nossa relação com Deus apenas na obrigação, pensando que isso já nos salva. Não sejamos católicos de sexta-feira santa, de missa de sétimo dia e de missa de Natal. Como se a nossa tabela com Deus já tivesse sido cumprida e já tivéssemos batido o nosso ponto de funcionário CLT. Não, Deus não precisa disso. Deus quer de nós filhos e adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Dê-nos, Senhor, a graça, como São José, a quem a Bíblia chama de justo, o homem justo por excelência, que o Senhor nos dê essa graça de praticar a nossa religião, mudando verdadeiramente o nosso coração e o nosso pensamento. Não façamos as coisas por obrigação, façamos as coisas porque amamos. E assim, a nossa adoração e a nossa religião agradará o coração de Deus, porque nós o adoraremos em espírito e em verdade. Amém. Ele me diz:
vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada você é feliz, se deixa todas as coisas só por mim, por mim. Vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita assim. Porém, Nesse mês de março, nós estamos nos consagrando a São José, padroeiro da Igreja Universal e dos trabalhadores. Mas, além disso, ele é também o padroeiro das famílias. Ele foi um homem simples e trabalhador que, no silêncio e com muito amor, protegeu Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos hoje pedir a intercessão dele pela sua casa? Eu quero convidar você, especialmente você que está passando por uma dificuldade na sua família, no seu casamento, no seu lar, a refletir comigo sobre essa devoção. São José, esposo de Nossa Senhora, padroeiro e protetor de todas as famílias. Vamos juntos assistir esse vídeo e crescer um pouco mais na nossa devoção tão importante a esse glorioso e grande santo. São José, um homem simples, mas com uma missão grandiosa. Patrono das famílias, ele é exemplo de fidelidade, amor e dedicação. Como esposo de Maria e pai adotivo de Jesus, São José viveu sua missão com humildade, cuidando não apenas das necessidades materiais, mas também espirituais da Sagrada Família. Ele foi o guardião do lar, aquele que, com seu trabalho e oração, garantiu que a paz reinasse em seu lar. São José nos ensina que ser pai é muito mais do que prover, é proteger, orientar e, acima de tudo, amar. Ele nos mostra que a verdadeira paternidade exige sacrifício, mas também um coração cheio de carinho. Como patrono das famílias, sua intercessão nos guia, lembrando-nos de que, mesmo nas dificuldades, a verdadeira força da família está no amor, na união e na confiança em Deus. São José, patrono das famílias, rogai por nós. A salvação do gênero humano poderia ter se dado de qualquer outro modo, mas Deus quis encarnar-se no seio de uma família e quis que a salvação da humanidade passasse pelo seio de um casamento e de um lar. Santo Irineu de Leão, doutor da Igreja, ensinava-nos que tudo aquilo que Jesus assumiu na sua encarnação, ele salvou e ele redimiu. E a salvação da humanidade começa passando por uma família. Se lá no Gênesis, a serpente seduz Eva e Adão, e com isso acaba fazendo com que aquela primeira família se voltasse contra os planos de Deus, Deus, quando inicia o processo da nova criação, faz com que o seu filho venha a esse mundo debaixo da obediência de um homem e de uma mulher. São José é o único homem a quem a Bíblia chama de justíssimo. Justiça é dar a cada coisa o seu devido lugar, o seu devido valor. Ele era um homem justo. A grandeza de São José vem justamente daí. Quando nós olhamos para Nossa Senhora é quem vai dar ao Verbo Divino o seu corpo. O corpo, a carne do Verbo Divino é a carne que Nossa Senhora gera. O sangue que corria nas veias dele foi o sangue que Nossa Senhora gerou no seu ventre imaculado. E São José? A profecia dizia que o Messias deveria ser de descendência régia, da descendência davídica. E é de São José que o Messias vai receber a descendência de Davi. É de São José que nosso Senhor Jesus Cristo vai receber o seu nome. O anjo Gabriel vai a São José e fala: tu lhe darás o nome de Jesus, porque Deus salvará o seu povo. Yeshua, Deus salva. A grandeza de São José está aí. São José é o único homem na terra de quem Deus aceitou receber ordens. São Tomás de Aquino dizia que aos santos da nossa igreja, Deus concede o poder de interceder por nós em necessidades particulares. Ao glorioso São José, não. São José não intercede por uma necessidade particular, mas intercede por todas as necessidades. Porque ele
foi o homem que deu ordens em Deus aqui nessa terra. Jesus o obedeceu com o coração de pai, verdadeiramente pai. São José é pai em todos os sentidos do menino Jesus. Principalmente porque popularmente aqui no Brasil se fala, pai é o que cria. E foi São José quem deu ao menino Jesus o nome, a identidade, a virilidade, o caráter masculino. É São José o responsável por cuidar dos dois maiores tesouros de Deus Pai, o seu Filho encarnado e Nossa Senhora, a Imaculada Conceição. São José é o responsável por edificar a Santa Casa de Nazaré em cima da obediência à palavra de Deus. E aqui eu quero lembrar a você, né? São José é chamado de patrono das famílias. Santa Teresa de Ávila, como eu falava agora há pouco, no comecinho do programa, quando foi levantada por Deus lá no século XVI, num tempo de reforma da nossa igreja, ela foi levantada por Deus para reconduzir a igreja ao caminho da perfeição, à vida de oração, à espiritualidade e reformar a vida religiosa na clausura. Santa Teresa confiou ao glorioso São José todas as obras das suas reformas. Tem um livro dela chamado Fundações, onde ela vai descrever o quanto que a intercessão de São José valeu a ela, valeu a Santa Teresa. Certa vez ela conta um episódio em que a carroça dela ia desabar um penhasco, ela clamou a São José e a carroça dela parou na mesma hora. Tem um livro maravilhoso que eu até recomendo a vocês a leitura chamado Vida e Poder de São José, Glória e Poder de São José, do Monsenhor Ascânio Brandão. Um livro pequeno, com meditações para todo o mês de março. No ano passado eu preguei uma novena todinha em cima dessa obra maravilhosa do Monsenhor Ascânio Brandão. E ali tem vários relatos de milagres atribuídos à intercessão de São José. Eu estranho muito quando algum católico fala, eu não tenho devoção com São José. Pelo amor de Deus, né? Abaixo de Jesus e Maria Santíssima é ele. A igreja concede a ele a chamada devoção de protodulia. A Deus, a igreja concede o culto de latria, adoração. Aos santos é culto de dulia, veneração. Portanto, quem diz, por exemplo, que a igreja católica adora santos, não sabe o que está falando. Nós não adoramos, nós veneramos. Para Nossa Senhora, a hiperdulia, uma veneração maior. E São José, protodulia. Entre todos os santos, ele é aquele que abaixo de Nossa Senhora ocupa o primeiro lugar. Se o próprio Deus quis contar com São José para entregar-lhe a proteção e as chaves da sua casa, que nós possamos fazer a mesma coisa. E aqui São José se levanta como protetor das famílias. São Jerônimo dizia que nosso Senhor Jesus Cristo teve a participação de São José na sua paixão, na sua morte e na sua ressurreição. Quem disse que São José não estava na paixão, morte e ressurreição de Jesus? Ele viveu isso de maneira antecipada. Quando São José tem que morrer para as próprias vontades, para aceitar os planos de Deus, isso já, de certa forma já estava totalmente associado àquilo que Jesus viria a passar. Primeiro, a agonia no Horto das Oliveiras. São José se associa a isso como e quando? Quando ele está em casamento marcado, prometido a Nossa Senhora, e aí vem São Gabriel Arcanjo como força de Deus, para dizer, olha, você não abandone a sua mulher, porque ela concebeu pelo poder do Espírito Santo. Nós sabemos que isso é precedido por uma grande crise. São José já estava de noivado marcado, os chamados esponsais. O casamento judeu se dava em duas etapas. Primeiro que era um contrato e depois a cerimônia em si. Do intervalo entre o contrato e a cerimônia, os filhos que nascessem nesse tempo já eram considerados filhos legítimos do casamento. Eles já estavam prometidos, mas ainda não havia sido sacramentado, entre aspas. Nesse meio tempo, Nossa Senhora aparece grávida. E São José pensa, o que é que eu vou fazer? A Bíblia fala, sendo um homem justo, decidiu abandonar Maria em segredo. Se Nossa Senhora aparece grávida e, portanto, esse filho já seria considerado como um filho do casal e ele abandona sua noiva gestante, ele que passa a ser um proscrito, ele que passa a ser alguém indigno. Como ele confiava em Nossa Senhora, ele decide então abandonar Maria em segredo e nessa hora São José passa pela agonia. A agonia que Jesus passou no horto, passa São José. O que eu vou fazer? E agora, meu Deus? Meus planos desmantelados, os meus sonhos, prometido em casamento, o que é que vai ser de mim? E aí depois São José vai se associar à morte de Jesus, porque São José, dormindo no sonho, recebe a visita de São Gabriel, anunciando os planos de Deus para a vida dele. Ser família é passar pela agonia. É você errar tentando acertar. É você
ponderar e parar perguntando-se, o que eu vou fazer agora? Quantas e quantas vezes um pai e uma mãe de família querendo fazer o melhor para o seu lar, se preocupa, perde noites de sono. E aí o glorioso São José vem nos ensinar, ser família é passar pela agonia. Ser família às vezes é morrer para os próprios sonhos e para os próprios interesses. Veja o que aconteceu com ele no sonho, e sonho na Bíblia é sempre imagem da morte. Ser família é morrer para si, morrer para os próprios interesses. Foi o que fez São José. Tem até uma imagem linda de São José dormindo, se popularizou, Em muitas casas católicas a imagem de São José dormindo, graças ao Papa Francisco. Porque o Papa Francisco tinha uma imagem de São José dormindo, que ele colocava todas as preocupações dele como o vigário de Cristo, como aquele que governa a igreja, debaixo de São José. Ele falava, olha, eu não tenho preocupação alguma, porque terminando o meu dia, eu pego tudo que me preocupa, eu jogo embaixo de São José, eu deixo São José sonhando em cima das minhas preocupações e vou dormir em paz. E aí quando São José se levanta do sonho, ele abraça Nossa Senhora como sua esposa e assume esse filho como sendo seu. Ser família também é participar da alegria, participar da ressurreição. Convido você agora então a fazer também essa experiência. Como São José, você sabe que em casa, em família, você também participa de paixão no sofrimento, de morte, ou seja, as experiências de desafio, de largar de lado os próprios interesses pelos interesses da família, mas ser família também é ser ressurreição, é ser alegria, é viver a bênção de Deus. Convido você então hoje, a colocar debaixo de São José as suas preocupações, a sua família, para que São José proteja e cuide do seu lar, para que São José proteja você e cuide das suas preocupações. E eu dou esse testemunho para vocês. Eu tenho do meu lado da minha cama uma imagem linda de São José. Fica no meu criado mudo, que me acompanha desde que eu me ordenei, fui ordenado diácono. É São José trabalhando com o menino Jesus do seu lado, brincando. Todas as minhas preocupações eu confio a São José, e não teve coisa alguma na minha vida que eu pedi a São José para não ter sido atendido. Principalmente quando eu estava mais preocupado, mais ansioso, mais amedrontado, mais entristecido, chateado. Todas as vezes que eu corri a São José de fato cuidou de mim com um coração de pai. Que Ele cuide também de você com um coração de pai, como Ele cuidou do menino Jesus. Cuide do seu lar e da sua família. Entregue as suas preocupações a Ele nesta quarta-feira. Tem um hino lindo dele que fala: hoje aos teus pés deixamos nossa vida, glorioso São José. Ouça a nossa oração e por tua intercessão alcançaremos a paz do coração. Peça a Ele hoje, ouça a nossa oração e por tua intercessão ao glorioso São José nós alcançaremos a paz do coração. Desejo isso a você hoje. Que a intercessão de São José traga a paz e a tranquilidade ao seu coração. Rogai por nós, glorioso São José, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. São José, cuida da minha família, como cuidou de Jesus e Maria. Falei-me, São José, ó glorioso São José. Glorioso São José, és meu santo protetor, meu poderoso intercessor. E nesse mês tão especial em que nós estamos especialmente convidados a nos jogarmos debaixo da proteção de São José, eu lembro a você a campanha da Rede Vida, a campanha da chave de São José. Qual é a porta que você precisa abrir hoje? São José cuidou do que Deus mais amava: Jesus, Maria Santíssima, o lar, o trabalho, o pão de cada dia. À mão de São José foi confiada a chave da Sagrada Família de Nazaré. Ele protegeu essa família e nunca deixou faltar aquilo que era necessário. Por isso, eu convido você nessa campanha da Rede Vida a estar sempre consigo, quando você assiste algum programa nosso, tenha sempre consigo a chave da sua casa, que você entrega a São José. Essa chave representa a sua família, mas também todas as portas que precisam ser abertas na sua vida, se forem da vontade de Deus. A porta de um emprego, a porta da saúde, a porta da restauração da saúde física e psíquica, enfim, a porta do perdão, da reconciliação. Quando você estiver rezando conosco, tenha sempre consigo a chave da sua casa, para entregar espiritualmente nas mãos de São José, para que ele leve ao coração de Jesus
as portas da sua vida que precisam ser abertas para a graça de Deus. Se você tem portas que precisam ser abertas, mande o seu nome e as suas intenções para que nós rezemos juntos aqui na Rede Vida, suplicando o poder da intercessão de São José sobre as suas causas. Ligue para o 0800 545 5900 ou ainda mande a sua mensagem no nosso WhatsApp DDD 11 91301 1967. Com a Rede Vida, rogamos juntos a intercessão do glorioso São José. E agora é o momento do benfeitor. Você que ainda não é um benfeitor da Rede Vida, você que gosta do nosso programa, você que se sente bem com a obra de evangelização que é feita aqui no Conta Comigo a cada madrugada, eu recordo a você que o nosso programa é mantido graças à generosidade de cada um dos benfeitores que juntos formam a família Juntos da Rede Vida. Ligue para o 0800 545 5900, fale com a nossa equipe maravilhosa e atenciosa que está aí prontinha para te ajudar e torne-se um benfeitor da Rede Vida, colaborando e sendo um protagonista nessa obra de difusão do Evangelho. Lembra você que quando você faz o seu cadastro, você passa a receber na sua casa a nossa linda cartinha mensal. Esse mês a cartinha, com a imagem de São José, vai personalizado com o seu nome e o seu endereço. Nessa carta tem a mensagem devocional do mês, a mensagem de Dom Fernando Figueiredo e do Dalcides, a oração correspondente à devoção do mês e também o boleto através do qual você contribui. Claro que também, reforço, você pode sempre colaborar com o Pix, fazendo a leitura do QR Code que está aí na sua tela, com a câmera do seu celular no aplicativo do seu banco, e aí você já digita o valor que você quer contribuir nesse dia e nesse mês. Deus te abençoe e retribua abundantemente a sua generosidade com o nosso programa e com a obra de evangelização que aqui é feita. Amém? Bom, agora eu quero apresentar a São José, nós estamos rezando no Conta Comigo ao longo desse mês, o terço de São José. Então eu quero apresentar aqui aos pés do glorioso São José algumas intenções que chegaram, especialmente o nome do Dionis Ribeiro de Oliveira, de Bagé, Rio Grande do Sul, pedindo pela sua saúde, e também pede pela saúde a Vera Lúcia Martins, aqui da capital paulistana. Severina Maria Fernandes, Geralda Procedina dos Santos, de Cascavel, Paraná, a Severina lá de Gravatá, Pernambuco, o Alberto Nascimento dos Santos, de São Caetano do Sul, e a Rosângela Aparecida da Silva, de Itaquaquecetuba, São Paulo, todos pedem também pelas intenções das suas famílias. Esses nomes eu coloco aqui na intercessão de São José, mas também você que nessa madrugada está me acompanhando, tudo isso nós colocamos no coração de São José. Nós pedimos licença ao menino Jesus para poder ocupar o lugar dele no colo de São José, e é isso que o Senhor Jesus com certeza fica muito feliz quando nós tomamos o seu Pai como sendo o nosso Pai e o nosso protetor também. Pegue o seu terço, reze com o Padre. Vamos agora nos colocar na presença de Deus sob a intercessão de São José. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me São José. São José, valei-me. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me São José. São José, valei-me. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me São José. São José, valei-me. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me São José. São José, valei-me. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me São José. São José, valei-me. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, ó glorioso São José, patriarca da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como o Senhor Deus fez com Israel, assim José ensinou Jesus a andar. Em ti, José, tocamos a ternura do Pai. Em ti, José, tocamos o Pai. Chega ao fim o Conta Comigo de hoje, desta quarta-feira, dia 11 de março, dia em que a palavra de Deus nos ensinou a pedir uma verdadeira conversão, em que a nossa prática religiosa não se reduz apenas a preceitos exteriores nem ao cumprimento de tabelas, mas uma verdadeira relação com Deus que desemboque em atitudes exteriores que mostrem, na verdade, a mudança do nosso coração. Pedimos também hoje a Nossa Senhora e ao glorioso São José, duas pessoas moldadas pela palavra de Deus, que intercedam pela nossa conversão pessoal e pela nossa santidade de vida. Dirijamo-nos a Nossa Senhora de Guadalupe, nossa mãe, nossa padroeira, pedindo-lhe que ao longo de todo este dia e desta quaresma seja nossa companhia e proteção. Contigo vou, Virgem pura, e em teu poder vou confiado, pois sendo por ti amparado, minha alma estará segura. Doce Mãe, não me deixes, teu olhar de mim não apartes. Venha comigo a todas as partes e sozinho nunca me deixes. E já que me proteges tanto como verdadeira mãe, faz com que me abençoe o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Com você e com a sua família, deixo a bênção de Deus nesta madrugada e neste dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Obrigado pela sua companhia, um forte abraço e amanhã eu te espero aqui a 1h da manhã, logo após o Conta Comigo com o Dalcides. Tenha um dia abençoadíssimo e fique na presença do Senhor. Tchau, tchau.